No ar, Radar de Notícia. Conosco aqui no estúdio, vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao público. Bom dia a todos os seus colegas de trabalho. Vereador, nós tivemos uma votação polêmica recentemente na Câmara Municipal sobre zoneamento, né? É uma área destinada à habitação popular. No fim, essa área foi ampliada, né? Como é que o senhor observou isso? Na verdade, não é que ela foi ampliada, foi um projeto encaminhado para a Câmara Municipal pelo vereador Edmilson Souza, junto com o Eduardo Soltor, no final de abril, propondo a alteração do zoneamento de uma área lá na região de Bom Sucesso, chamado Sítio do Vovô, né? Pertencente ao espólio do falecido prefeito Pascoal Tomeu. No projeto do Edmilson, ele propunha a alteração de 120 mil metros quadrados para zona de interesse social. E dentro desse mesmo projeto já trazia a mudança do remanescente desta área, em torno de 550, 600 mil metros quadrados, para zona de mista, né? Então foi encaminhado esse projeto, há discussão jurídica sobre a legitimidade ou não do vereador apresentar projeto dessa natureza, por conta da iniciativa que se entende que é do chefe do executivo. E o projeto ficou na casa, correndo lá o prazo regimental de 30 dias. Cerca de 2, 3 semanas passadas, o prefeito Budi encaminhou o projeto igual, não muda nada, semelhante, 100% igual. E acabou a Câmara enfrentando a fusão desses dois projetos e votando sequencialmente, foi aprovado, e aí onde surgem as dúvidas jurídicas a respeito da legitimidade pela fusão, da questão da iniciativa do vereador e outras questões. Do prazo, né? Exatamente. Você já muito bem já se manifestou aqui dias atrás que eu vi. É uma questão que eu, em particular, estou analisando. A forma que se deu foi muito assodada, sem muita discussão com os vereadores a respeito. É algo de muita responsabilidade, de muita envergadura. E eu estou analisando com muita calma essa situação. O senhor acha então que isso pode parar o judiciário? O senhor tem intenção de levar ao judiciário? Rodrigo, levar ao judiciário é legítimo para qualquer cidadão guarulhense que seja eleitor, né? O procedimento próprio aí talvez seria uma ação popular, então qualquer cidadão guarulhense tem legitimidade para fazer isso, não somente os 34 vereadores. E se eu chegar à conclusão que é contundente e desfavorável aos interesses da cidade, eu faço naturalmente, não preciso pedir autorização para nenhum colega de trabalho. Eu acho que isso é da minha alçada. Estou analisando, já estão ventilando meu nome com relação a essa situação, mas ainda estou estudando os dois processos administrativos que geraram tanto a criação do assunto como o que desenvolveu dentro da Câmara Municipal. E essa questão de zona mista chamou a atenção do senhor também? Sempre chama, né, Pedro? Porque isso daí requer um estudo mais aprofundado, né? E não é nós ali dentro do Legislativo que vamos ter essa análise, principalmente de uma área tão grande como aquela ali na região de Bom Sucesso. Então eu acho que foi um pouco, vamos dizer assim, sem estudo, sem explanação dos propósitos. Tudo é possível, mas nós temos que ser convencidos tecnicamente. Eu não fiquei convencido. O vereador, a gente sempre fala que é meio estranho, geralmente projetos que envolvem zoneamento sempre são levados para votação no final de semestre, na penúltima ou última sessão. O senhor, como operador do direito, não acha que isso aí poderia mudar? Esses projetos deveriam ser melhor estudados, como o senhor acabou de falar, e até melhor divulgados também para o público? Olha, não é só a questão de zoneamento que chega no apagar das luzes do semestre. Isso está ocorrendo agora e ocorreu em dezembro passado. Mudou o governo, mas os maus hábitos continuam da mesma forma. Eu procuro me ressalvar e me acautelar o meu ponto de vista. Em relação ao zoneamento, foi feito o parecer técnico lá do técnico da nossa comissão. Eu peguei o parecer lá na hora, rabisquei tudo, falei, altera aqui, altera aqui, altera aqui. Não sei se você estava lá, fez isso aí, o técnico foi lá e refez. Porque até o parecer estava mal feito, entendeu? Para resguardar a nossa responsabilidade amanhã.
entendeu? A nossa comissão, eu, a vereadora Sandra e o seu Luiz, o parecer foi contrário, entendeu? Porque ali é algo de muita responsabilidade. A gente conhece na história recente aí muitos vereadores que respondem por diversas ações judiciais, inclusive daquele casarão que tinha lá no shopping do Grupo Veronese, que alguém achou no direito de processar os vereadores que votaram aqui lá. Eu não fazia parte, não era vereador da época, mas eu conheço essa história, como outras quais que tem pela frente. Então, o vereador ele tem que ter muito cuidado, não simplesmente sair votando sim ou não por motivo casuístico. Tem que ter muita cautela, porque amanhã depois responde nos termos da lei. O senhor integra a Comissão de Justiça e Redação, é isso? Não, nessa eu estou, nesse biênio eu estou na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Somente nessa? Só nessa. Então, ok. Como é que o senhor observou aquela decisão do presidente de interditar o plenário da Câmara? Pedro, isso já era para ter sido feito há muito tempo. Essa situação, eu acho que o Eduardo Soltura, ele errou. E ele errou porque ele tinha referendado para mim que essa audiência da CDR não se daria no plenário da Câmara Municipal. E eu estava perguntando ele porque eu também não concordava com essa discussão do aterro dentro da Câmara Municipal. Vai discutir em outro canto. A Câmara não é palco para isso, poderia acontecer o pior. Eu estava lá no dia que houve o cumprimento da liminar. Poderia os ânimos aflorar, principalmente que as pessoas que vieram do COSEMA não tem preparo para lidar. O cara que estava lá queria insistir em conduzir os trabalhos, mesmo com o oficial de justiça entregando a decisão judicial para ele. Então eu acho um grande absurdo. O Eduardo errou, ele nos bastidores ele reconhece isso, pelo menos eu falei com ele. Essa questão do ABCB é desleixo, é descuido, isso já era para ter sido feito há muito tempo. A gente sabe que isso já vem de anos e anos e vai sempre empurrando com a barriga. Agora parece-me que estão aí correndo para fazer. Entraram ontem, um pedido provisório. Não já era? Né? Eu não entendi. Graças a Deus aí o Valdomiro Ramos está lá ajudando, é um bom administrador e está ajudando a ajustar essas questões. É coisa simples, Pedro, não é algo tão complexo, considerando outros custos que a Câmara já teve no passado recente. Então eu acho que a integridade física tem que ser levada em conta. E também vou falar para você, nós não temos que ficar só com essa situação da Câmara, não. Eu acho que nós temos que partir para todos os prédios públicos do município para tomar as providências e resguardar. Não adianta só cobrar a providência dos prédios particulares e o do município faz o que acha bem melhor. Um grande exemplo é o Adamastor, é um teatro, há dúvidas se há ABCB ou não, né? E a Secretaria de Justiça, o senhor se lembra, vereador, que houve um incêndio lá e parece que não foi resolvido até hoje? Eu ouço história que o proprietário está para consertar, que está negociando com a prefeitura. Você vai lá, você se sente envergonhado naquele local de acesso. Aqui que funciona o jurídico da maior 8ª economia do país, tudo queimado, pegado fogo, com tapumes, pintado de preto lá para... Aquele prédio com a fachada bonita lá dentro. Vereador, juridicamente, eu acho que não compete ao proprietário, né? Compete ao inquilino, não é isso? Depende das tratativas que está no contrato, eu não sei, né? Depende, né? Porque você sabe que se você contratou ali tais condições, não deveria haver seguro? Sim. Normalmente quando nós fazemos as nossas locações, você exige isso, exige o pagamento do IPTU, por exemplo. Então ali, com toda certeza, está tendo um pouco de... Pedro, empurrando com a barriga, como muita situação hoje a gente enxerga no governo, eu estou empurrando com a barriga. A pessoa tem que aprender que para ser gestor, legislar é uma coisa, a pessoa para ser gestor, você tem que ter visão, você tem que ser visionário. E o que está faltando na cidade de Guarulhos é muitas pessoas com visão e querendo fazer política somente pelas redes sociais. Está faltando zelo também, né? Exatamente. Voltando ao legislativo, vereador, a gente conversa muito com as pessoas e eles reclamam da produtividade da Câmara Municipal. E esse ano foi, eu sei que o senhor é crítico, várias sessões foram encerradas por falta de quórum. Na teoria, né? Na teoria. Isso não é ruim para vocês mesmo, já que daqui a 2 anos vocês vão ter que disputar uma reeleição. Como é que vocês vão chegar para o povo? Eu falo para você, Rodrigo, que esse foi o pior semestre do tempo que eu estou no Legislativo. Muitas sessões derrubadas ou encerradas, não por culpa dos vereadores. Motivos outros lá, o interesse do presidente, interesse do governo, obstrução com relação à discussão da oposição. Sabe, são situações pífias aos interesses da cidade e que acaba atrapalhando.
diversos vereadores lá têm questionamento, tem projeto de lei importante. Eu, por exemplo, tenho um projeto de lei que trata da reconhecimento de utilidade pública do SIAG, que trata de crianças e jovens autistas. Não conseguimos avançar. Então isso prejudica aquelas pessoas que mais dependem do serviço público. Então isso é um grande erro de quem está conduzindo a casa. Eu não estou nos trabalhos de presidência, nem de vice-presidência, enfim. Então eu acho que realmente isso prejudica a população, prejudica a cidade, e o nosso presidente Eduardo, que não é mais soltor, né? Ele precisa rever isso para o bem da própria cidade, porque quando ele assumiu esse biênio, ele disse que iria fazer uma gestão de forma extremamente favorável aos interesses da população, e nós não estamos enxergando 100% desse cuidado. Vereador Laércio Santos, o Jairo do Macedo pergunta: não é possível transformar o sítio do vovô numa reserva ecológica? A área já está ocupada, vereador? Tem um pedaço que está ocupado, né? Aí tem que ter estudo, né, Pedro? A situação ambiental é meio complexa. Para transformar isso num parque ecológico, precisa desapropriar e pagar o proprietário. Né? Não é simplesmente pegar uma área particular e destinar sem indenizar o proprietário. E a gente sabe hoje que o município não dispõe de recursos para isso. Quem conheceu o sítio do vovô, como eu conheci, era uma belíssima área, hein? Sim. É triste, né? É triste, infelizmente agora finais de semana estão sendo usados lá para aquele pessoal que produz aqueles pancadões. É verdade, incomoda a população. Exatamente, a gente degradar a área e não incomoda a população no entorno. Na verdade, precisa dar um destino para aquela área, né? Para o bem da própria região e da cidade, mas não o município se envolver com verba pública e desapropriar o local. E não prejudicando os proprietários também. Também. Vereador Laércio Santos, como é que o senhor observou as mudanças recentes no governo, no alto escalão, presidência da Proguaru, superintendência do SAI? Isso entristece muito, né, Pedro? Porque você percebe que não tem uma continuidade de trabalho. Se você assume um determinado posto, lógico que você tem uma linhagem que você vai tecer ao longo dos meses, ao longo do ano, e essa mudança quase que sempre, já com 12 pessoas do primeiro escalão sendo trocadas, substituídas, isso prejudica o SAI, prejudica a Proguaru e prejudica as demais secretarias. É aquela situação que nós estamos sempre falando, o governo está procurando acertar o rumo e ainda não se acertou. Eu falei para o Guti dias desse que o governo que não estamos bem, nós não estamos bem. Afirmar que a cidade melhorou, não melhorou não. Eu acho que nós estamos ainda procurando o rumo e esse rumo não foi acertado, e não adianta passarmos a mão na cabeça e dizer, não, está tudo bem, está tudo beleza. Parece que quem está dentro não está enxergando. Agora, quem está de fora e olha para dentro, você enxerga os grandes problemas que a cidade enfrenta. Por mais que a arrecadação está um pouco estabilizada, mas a gente não está vendo a qualidade de serviço esperado pela população. Você vê reclamação da saúde, do transporte, da educação, é generalizado todos esses problemas. E a formação do secretariado que o Guti fez, lá atrás a gente já tinha um pré-julgamento que teria problema e está aí para todos verem. Uma curiosidade, não é qualquer um que chega para o prefeito e diz que não estamos bem. Qual é a reação dele? Ele sustenta o contrário. Ele sustenta que está bem. Me parece que todas as pessoas, entre aspas, se fazem amigo dele porque quer estar do lado do chefe do poder. E parece que essas pessoas estão lá de forma, vamos dizer assim, no seu interesse próprio e esquecendo que nós temos que olhar a cidade. Eu não tenho essa postura, eu não sou demagogo, Pedro. Eu tiver que falar, eu falo, tiver que ajudar, eu ajudo. Teve uma situação da licença ambiental, aí o governo não tinha voto, eu fui lá e ajudei. Eu ajudei com o voto, porque sem o meu voto não passava o projeto, porque eu vi que aquilo lá não é de tanto prejuízo para a cidade. Só que tem algumas pessoas aí que só estão querendo sair na foto. Ou seja, estou querendo sair na foto. De falar que o rei está nu. Entendeu? E eu não sou de ficar puxando saco, eu não sou de ficar ligando. Falei para ele, quantas vezes eu te liguei? É raríssimas, eu acho que cada um sabe a sua responsabilidade. Não vou ficar ligando e falar, ô secretário, aquela luz lá está queimada, você não vai arrumar para mim? Eu acho que o governo precisa ter um plano de gestão eficiente, não a gente ficar cobrando, o buraco ali não foi tampado, aquela lâmpada. O papel do vereador é muito mais que isso. E hoje o vereador está se tornando o zelador de bairro do prefeito, não dá para ser assim, né? Cuidando de praça, né? Exato. Vereador, o Sérgio Jardim Leda está reclamando da Zona Azul, diz que o centro está tomado pelos flanelinhas. Esse é um grande problema, Pedro, que eu me referi dias desse.
o governo está perdendo o time da renovação de todos ou de boa parte dos contratos da gestão pública. Ainda no meados do ano passado, eu fazendo algumas cobranças do secretário de Trânsito e Transporte, que eu não sei o que ele está fazendo na cidade, ele disse para mim que quando venceria o contrato da Zona Azul em março deste ano, não seria renovado. Veja só, eles venceu o contrato em março, não renovou, não contratou emergencial, não prorrogou o contrato, acabou a Zona Azul na cidade de Guarulhos, virou uma bagunça o controle do espaço público e simplesmente agora no final do semestre o prefeito encaminha para a Câmara Municipal um projeto de lei para que a Câmara autorize a concessão da Zona Azul a uma empresa. E veja, nós não votamos pela questão do AVCB, não conseguiu se avançar. Infelizmente, hoje nós estamos sem Zona Azul. E isso é um caso, nós temos diversas situações de contratos que estão se vencendo e simplesmente o secretário, muitas das vezes, está dando o autógrafo dele lá e autorizando indenizar a empresa porque continuou prestando serviço. Isso aconteceu, por exemplo, no contrato de informática na Secretaria de Justiça, um contrato lá de 2 milhões e poucos de reais, da gestão anterior, que dá um contrato que dá suporte aos procuradores nos processos judiciais, e o Ayrton Trevisan autorizou indenizar cerca de 2 anos, de 1 ano e pouco para frente, em torno de 5 milhões de reais, porque essa empresa ficou prestando serviço, venceu o contrato bem no final da gestão Almeida. E aí o que acontece? Foi pedida uma prorrogação para que a empresa continuasse prestando o contrato, o serviço, e deveria ser aberta uma nova licitação, algo do tipo. Não foi feito, a empresa vem prestando serviço até aqui, sem contrato. Sem contrato. Aí tem que indenizar a empresa. Aí o secretário, eu percebi, pediu o processo, ninguém queria dar o ok lá. O Ayrton foi e assinou e mandou pagar, assumiu o risco, né? E situação dessa natureza vem acontecendo em todas as secretarias. Mas aí o erro não teria sido do ex-secretário João Panocchia? É continuado. É continuado. E só para deixar claro, da indenização, né, vereador, acontece quando uma empresa está prestando serviço para a prefeitura ou estado e não tem contrato nesse período. Exatamente. Agora, só uma perguntinha, minha curiosidade minha, aliás, ao abdicar de não renovar o contrato da Zona Azul, isso não pode prejudicar o prefeito Gus, já que ele está abrindo mão de receita? Eu não tenho dúvida porque nós temos uma lei municipal aprovada ao longo dos anos aí, estabelecendo e disciplinando o uso do espaço público e a arrecadação a respeito disso. Se essa arrecadação ela é superavitária, se ela causa prejuízo ou não, é um outro departamento, mas algum destino. Por que não delegou isso para Proguaru? De forma emergencial? Como era. Entendeu? E funcionava bem melhor. Entendeu? Agora, o secretário não conhece a realidade da cidade de Guarulhos e não sai do gabinete, não age. Eu também não posso dizer se é ele especificamente, se é a Secretaria de Fazenda, se é a Secretaria de Justiça, mas enfim, uma solução precisa dar. E essas pessoas estão para auxiliar o prefeito para que a cidade caminhe bem. Não é o que está acontecendo, Rodrigo. Eu só me lembro que a Associação Comercial de Guarulhos era muito crítica em relação à Zona Azul, hein? Cobrava pelo comércio, e tem razão, porque é uma questão de rotatividade, né, para o cliente. Fomentar o comércio, né? Exato. O Eduardo Jardim City, vereador, nessa linha aí, pergunta sobre a questão da iluminação pública. Ele fala que paga por mês, em média, R$27 lá da CIP, né? CIP. É a contribuição, a taxa de iluminação. CIP, né? É CIP. CIP. E a Tervan, parece que o contrato também acabou com a Tervan. Acabou. O prefeito disse que vai estar contratando uma nova empresa nos próximos dias para esse tipo de serviço. É mais uma situação do que nós estamos falando aqui. Só que nós estamos pagando essa contribuição de iluminação pública, residência, comércio, indústria, há muito tempo. E a coisa não se resolve. Agora entenderam que também vão fazer uma concessão do parque de iluminação da cidade, só que a situação não avança. E você sabe, Pedro, que isso é uma situação polêmica. Em São Paulo houve judicialização da questão, a cidade não pode parar esperando a conclusão de uma licitação. É o que está acontecendo, nós estamos ficando com muito vácuo e a cidade está... A única cidade que eu não vi avançar a iluminação pública foi em Guarulhos. Porque outras cidades que aprovaram essa taxa melhoraram a iluminação pública. Interessante que essa taxa, Pedro, ela rende aos cofres do município cerca de 50 milhões por ano. Perfeito. É um dinheiro significativo. Acho que daríamos fazer um investimento. E deixar claro que parte desse recurso é para pagar o consumo. Não é só para investimento. Não, o consumo é para consumo, investimento e a manutenção, né?
substituir lâmpadas queimadas e tudo mais. Mas é um valor que, se bem trabalhado, Sim, daria para avançar bem sim. na parte de É iluminação. uma verba carimbada, né, É vereador? verba carimbada. Tá Tá faltando eficiência, né? Eficiência. Tá certo. Obrigado, vereador Laércio Santos. Se tiver Pedro. algo a finalizar. Eu agradeço a oportunidade, estou aí, deixar bem claro que eu procuro colocar minhas convicções, não é contra A, B ou C. Eu acho que é com a discussão, com o debate que a gente avança para cada dia uma cidade melhor. Eu agradeço sempre a oportunidade do Pedro, do Rodrigo, e estou aí sempre à disposição. Obrigado. 7 horas e 38 minutos, um rápido intervalo, produção.